Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar para vocês então a fazer um porta-remédios. Eu vou utilizar para molde um lixinho que eu tenho aqui no meu ateliê. Eu gostei desse formato que ele tem aqui embaixo, é um formato meio oval assim. Então eu vou colocar ele no centro da minha folha e vou riscar ao redor dele. Pronto, tirei, ele ficou assim. É claro que na casa de vocês não vão ter esse mesmo lixinho, então vocês vão fazer o molde a partir do que vocês tiverem aí. Mas eu posso dar as medidas que ficou isso aqui. Em primeiro lugar, eu vou recortar isso aqui. E recortado, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar aqui no meio e vou dobrar de novo. Aí eu abro e vou dar as medidas para vocês do que eu tô fazendo aqui. Então aqui eu vou fazer risco assim, vou fazer assim e vou fazer aqui no meio. Eu não tenho como achar o meio disso aqui, então vai mais ou menos no olho assim, aonde eu acho que é a metade, né, que é assim, mais ou menos. Aí eu vou ali no meu centro e aqui, e passo um risco aqui. Esse risco central aqui, né, na vertical, ele tem 15 centímetros. Este aqui, ele tem 12,5. E esse perpendicular aqui, ele tem 14 centímetros. Então, eu dei as medidas, né? Vocês vão fazer mais ou menos, né? Esse circular aqui, esse círculo, né? E vão medir 15 aqui, 12,5 aqui e aqui 14. E aí depois, né, eu medi uma vez só, porque essa aqui é igual a essa aqui. E aí vocês podem fazer essas medidas e depois ir, como eu ensino às vezes, ir fazendo ali um tracejado e ir circulando. E fazendo, montando, né, o molde de vocês aos pouquinhos. O material que eu vou utilizar é o tricoline. Eu vou estruturar ele na manta acrílica comum, não é o R1 nem o R2. Eu ainda não quiltei ele porque eu vou quiltar de uma vez só junto com o forro. E o forro eu vou fazer também do mesmo tecido. Aí eu vou sobrepor aqui, vou colocar aqui os meus alfinetes, quilto da forma que eu quiser. Esses dois tecidos aqui, a parte da frente, ele tem 17 por 15 aqui. O forro eu faço um pouquinho maior, porque na hora de quiltar, né, às vezes ele pode andar um pouquinho, pode correr o tecido e depois ficar faltando. Então eu sempre corto um pouquinho maior e depois a gente refila. Eu vou fazer para a parte da frente, né, do meu porta-remédios, eu vou fazer transparente. Eu vou fazer com plástico cristal 0,30. Então ele é maior também que todo o meu resto aqui. Vou utilizar uns 20 centímetros de zíper a metro. E o meu cursor, eu vou utilizar esse branco para combinar, então, aqui com o coraçãozinho, que também é branco. Vou utilizar o viés branco e a minha etiqueta lá da BV Etiquetas. Então, como eu tinha falado antes, eu vou começar quiltando, né, essa parte aqui. Eu vou pegar a parte principal, que tá com a minha manta acrílica aqui, e esse aqui é o forro. Então, eu vou quiltar os dois juntos, que eu não vou deixar para montar ou para desvirar nada. Quiltado, então, aqui os dois lados, já refilei aqui assim. Vou pegar o meu molde e vou sobrepor aqui assim a minha canetinha fantasminha e vou então riscar ao redor aqui. Pronto, agora eu vou na máquina e passo uma costura em cima de todo esse risco aqui. Costura feita, agora a gente vai refilar isso aqui. Se eu corto em cima do risco e depois eu vou fazer a costura, eu perco o tamanho do meu molde. Por isso que eu sempre falo a mesma coisa. Costura em cima do risco e depois recorta. E aí eu consigo manter o tamanho do molde aqui. E eu fico com essa bordinha aqui, a volta toda, para margem de costura. Se vocês acham que essa bordinha é pouco para margem de costura, então na hora que vocês forem recortar, deixe um pouquinho mais na hora de recortar ali, né? Eu recortei bem pertinho da costura, porque pra mim tá bom. Mas pra vocês, se vocês acharem que tá pouco, ah não, eu vou entrar muito na hora de costurar, então deixa a bordinha um pouquinho maior para poder costurar em cima daquele risco da costura que foi feito agora. Agora a gente vai trabalhar na parte do plástico cristal. Então vocês vão medir lá de cima do plástico para baixo, vocês vão medir 7 centímetros aqui. E depois disso, vocês vão recortar então nessa risca onde vocês fizeram. E aqui nós vamos colocar então viés. Nós
nós vamos colocar aqui na parte de cima, a gente vai cortar aqui, ó, do tamanho do plástico. Aqui, deste tamanho, e aqui a mesma coisa. Agora a gente vai dobrar esse viés aqui no meio, bem no meio assim, vinca, né? E a gente vai pegar então uma das partes aqui e nós vamos pegar esse viés com a parte aberta, né? Com a boquinha dele aqui, do viés aberta aqui assim, né? Pra lá. Aqui tá o plástico virado pra mim e aqui tá o viés. Então vamos colocar aqui bem na borda aqui, bem no limite, ali assim. E a gente vai na máquina e passa uma costura reta ali em cima, prendendo esse viés aqui. Essa parte de cima a gente deixa aberta, porque é onde a gente vai encaixar o zíper. Nós vamos fazer isso nesta parte aqui de baixo e vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de cima. A gente vai dobrar esse viés aqui ao meio e faz a mesma coisa, né? O plástico para cá, o viés com a boquinha aberta pro lado oposto de vocês e vai lá na máquina, né? Ali alinha bem e passa uma costura nas duas partes. As duas partes então costuradas aqui, nós vamos pegar uma das partes, vamos pegar o zíper e vamos encaixar aqui. Vai lá na máquina e passa uma costura reta aqui. Depois de ter passado essa costura reta, nós vamos pegar a parte de cima aqui e vamos encaixar aqui também. E aí vamos passar outra costura reta. E ele vai ficar assim. Colocado então as duas partes aqui, nós vamos colocar agora o cursor, vamos deixar ele aqui no meio e vamos pegar então a nossa outra parte. Aqui, né, tanto faz o lado e vamos sobrepor aqui. A altura que vocês vão colocar, vocês que vão determinar. E aí a gente vai lá na máquina e passa uma costura prendendo tudo isso aqui. Como isso aqui é plástico, não dá para colocar um alfinete, eu sugiro o quê? Costura essa parte do zíper aqui, tira da máquina, vai do outro lado e costura essa parte outra aqui. Aí os dois lados vão estar presos. Então vocês já podem dar uma refilada ali, e se quiserem colocar o clips, né? Daí continua costurando o resto. E ele tá assim por enquanto. Já refilei aqui toda a volta para ficar bonitinho. Agora a gente vai para a finalização dele, que é o viés. Então a gente pode colocar de duas formas. A gente pode dobrar ele e já costurar ele dobrado aqui a toda a volta, ou pode então costurar ele, né? Começar por aqui assim, vai, depois dobra ele, rebate, né? E costura a volta. Aí fica a critério de vocês. E junto, antes disso, né? Vocês vão colocar a etiqueta de vocês, aonde vocês quiserem. Assim, né? Aonde vocês quiserem. Então eu já vou trazer ela finalizada. E ficou pronto, então, o nosso porta-remédios. Vamos colocar, então, aqui, né, os participantes. E é esse o projeto de hoje, pessoal. Espero muito que vocês aproveitem esse projeto e façam aí em série para vender de todas as cores e formas, né? Esse aqui é a forma que eu fiz, vocês podem fazer redondo, pode fazer quadrado, da forma que vocês quiserem, maior, menor, é uma ajuda muito rápida ali na bolsa, a gente precisa de um comprimido, medir uma febre, uma coisa assim, ali é a nossa maletinha de remédios ali na bolsa bem rapidinho. Se vocês gostaram, eu peço que vocês então se inscrevam no canal, quem não é inscrito, né, ativem o joinha ali. E pessoal, eu queria pedir uma coisa para vocês, as pessoas estão vendo, visualizando bastante ali os vídeos, graças a Deus, eu agradeço muito a vocês. Só que eu queria pedir para vocês, quando vocês visualizarem e se gostarem do vídeo, né, coloque um joinha ali, porque eu sei que isso é meio que automático. A gente gosta, a gente vê o vídeo, gosta do vídeo, mas esquece de ativar o joinha. Isso ajuda muito o canal ali. Olhou o vídeo, gostou do conteúdo, dá um joinha ali. Só dá uma clicadinha ali naquele ok ali, né, naquela mãozinha, tá bom? Compartilhem, comentem ali o que vocês acharam, se gostaram ou não gostaram, se tem uma sugestão para dar, tá bom? Eu agradeço do fundo do meu coração. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.